a glória. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O título da palavra essa noite é Jesus, a transmissão da glória do Pai. Vamos repetir? Jesus, a transmissão da glória do Pai. Aleluia. Senhor Jesus. Nós vamos ler, vamos pegar as pepitas, porque são muitas. Ó, quem dera que conseguíssemos extrair João 14, 15, 16 e 17. Ó Senhor Jesus, isso é palavra para toda a eternidade. Deus seja louvado. João 14, versículo 1. Ó Senhor Jesus, quando fala que nós precisamos guardar o nosso coração, ó Senhor Jesus, é porque precisamos guardar. Senhor Jesus, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, é muito interessante essa palavra. A gente iniciando por ela, dá para pensar, mas por que o Senhor falou não se turbe o vosso coração? Só que o que antecedia essa palavra? A tradução do grego, o irmão teve me explicando que não tem capítulo e versículo, é seguidos. Então essa palavra veio por causa do versículo do 13:36. Perguntou-lhe Simão Pedro. 13:36 fala assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aí, irmãos, imagina o coração dos discípulos. Seguiram o Senhor, foram com ele para tantos lados, principalmente Pedro e João. Sempre quando o Senhor ia, eles estavam juntos. Agora o Senhor falou: onde eu vou, vocês não poderão ir. Imagina o coração ali dos discípulos. Mas nós não podemos ir. Por que não podemos ir? Então eles ficaram com o coração com turbulência. Turbulência, irmãos, quando, igual o Senhor falou com ele aqui, não se turbe o vosso coração. Para quê? Para nós aprendermos a descansar. Quando nós cremos, nós descansamos. É a verdade. Eu, pouca experiência, mas já tive uma oportunidade de viajar de avião. Mas graças a Deus nunca passei por turbulência. Mas a turbulência é algo que, imagina você dentro de um avião e sem saber que tem a turbulência, e começa aquela, como se fosse aquele monte de quebra-mola, sem saber o que está acontecendo. É possível que alguns morram de medo por causa da turbulência. Então os discípulos estavam pensando que tudo estava acabado, mas o Senhor falou para ele: não se turbe o vosso coração. Irmão, nós precisamos crer em Deus e crer também em Jesus. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, graças a Deus pela palavra de Deus, nós não estamos limitados apenas aqui ao livro de João. Aqui nós temos toda a Bíblia para nós discorrermos um pouco, embora o tempo é pouco. Mas quando fala casa do Pai tem muita morada. Somos muito ajudados pela palavra de Paulo a Timóteo. Timóteo 3,16 fala o que é a casa do Pai. Se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na igreja que é a casa do Deus vivo. Só que essa casa é uma casa muito grande, porque Deus é grande demais. Irmão, conseguir ver a dimensão de Deus, quem dera que eu conseguisse por você, para pensar no tamanho desse Deus, para você pensar que tamanho é essa casa. Só para você pensar um pouquinho,
Isaías 40, versículo 12, fala assim que o Senhor mede as águas da terra com a concha da sua mão, e os céus com palmos. Olha o tamanho que é esse Deus. Olha o tamanho que é esse Deus. Mas essa casa, Deus já com esse coração tão grande, mas não podia receber. Não podia me receber a mim e nem podia receber a você, porque entre nós e Deus havia uma barreira muito grande. E Jesus veio para destruir essa barreira. Esse é o mistério desse livro, capítulo 14 de João, como o irmão compartilhou comigo, um dos capítulos mais belos da Bíblia, onde mostra uma palavra firme que Jesus, Deus e o Espírito são um. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Senhor Jesus, versículo 3 e o 4, por favor, podem ler. Amém. Amém. E vós sabeis o caminho. Esse caminho, irmãos, precisamos lembrar. Gênesis 3, versículo 24, né? Esse caminho foi fechado. O pecado fez com que esse caminho fosse fechado. E expulso o homem e colocou o seu querubim para guardar o caminho. Só que esse caminho foi aberto. Graças a Deus que esse caminho não ficou fechado. Caminho vivo abriu Jesus. Ó Senhor Jesus, rasgou-se o véu. Mas agora, irmão, há uma pergunta. Esse caminho para onde ele leva? Todo caminho leva a um destino. Esse caminho nos leva para o Pai. Esse caminho é para nos levar para o Pai. Esse caminho é para nos levar para Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Algo, por isso o Senhor precisa trabalhar no nosso coração. Quando ele fala para trabalhar no coração, por quê? Tem um versículo na Bíblia, se não falha a memória, Provérbios 4, 23, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E Lucas 21, 34 fala assim: tende cuidado para que o nosso coração não sobrecarregue com as coisas dessa vida. Fala muita coisa, mas a gente tem que ter cuidado. Então nosso coração precisa ser treinado, ouvir a palavra de Deus e guardar no coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 9 agora, por favor, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmãos, o objetivo da palavra de Deus é fazer a obra dele. Então nós precisamos crer que Jesus e o Pai é um. É um. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 26 agora. Ó Senhor Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui nós vimos a função do Espírito. O Senhor falou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará. Ele falou enviará porque ele ainda estava presente. Mas ele ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar como Espírito que dá vida para entrar para dentro de todo aquele que nele crê. Né? Isso fala João 15, 45, que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão se tornou Espírito que dá vida.
Então esse é o objetivo, entrar para dentro de todo aquele que crê. Só que o Espírito, irmão, aqui está falando que ele não nos faz adivinhar. O Espírito tem a função de nos fazer lembrar. Para lembrar a gente tem que ver. Por isso que esse encargo dessa noite, irmão, ele é forte com respeito à palavra de Deus. Tudo que Jesus recebeu, que foi confiado a ele, ele também confiou a nós, pela palavra de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 15, passando para João capítulo 15, ó Senhor Jesus, versículos de 1 a 3, vou começar e os irmãos vão seguindo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, essa palavra, ela tem poder de limpar. Por isso precisamos gastar tempo com a palavra. Desde semana, duas quartas-feiras atrás, esse livro que a gente está lendo, ele fala assim, que nós devemos gastar tempo com a palavra de Deus. Porque se simplesmente nós ouvirmos a palavra de Deus nas reuniões, ainda nós somos alvo. E podemos fraquejar diante das circunstâncias, das turbulências. Precisamos gastar tempo. Aí há um encorajamento, irmãos, para todos nós, fazermos a leitura da Bíblia. Quem ainda não faz, comece. Ainda é tempo, mesmo sendo no final do ano, comece a fazer. Porque a palavra tem poder para nos limpar. A palavra tem poder para nos edificar. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor, no início ali, né, Gênesis 1:3, fala que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas havia muitas trevas. O que o Senhor fez? Ele disse, haja luz, e houve luz. Como que a luz veio? Por causa da palavra do Senhor. Então é importante tomarmos a palavra do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, isso para nós também é uma segurança, meus irmãos, para falar que nós só somos alguma coisa ligados ao Senhor. A palavra de amanhã é uma palavra sobre GFCM, e está totalmente ligado a uma vida frutífera. Deus deseja para nós uma vida frutífera. Então por isso nós precisamos estar ligados. Sem o suprimento da videira, o ramo não tem como sobreviver. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O versículo 15 fala que nós temos o mesmo privilégio nessa era que Abraão teve, de ser chamado amigos de Deus. O Senhor fala, irmão, quer ver? Você não saber o que uma pessoa é quando ela não fala. Quando a pessoa fala, você sabe quem ela é. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, Abraão, ele andava muito próximo do Senhor, sempre falando e ouvindo o Senhor, e foi chamado de amigo de Deus. E o Senhor aqui também nos chama de amigos, porque o amigo, o Senhor abre o coração para o amigo, ele não abre para escravo. E Deus tem falado para nós abertamente, Deus tem falado de maneira clara, até no capítulo 13 de João, e o 14 teve muitas perguntas, mas mesmo no capítulo 13, irmãos, eu gostaria que vocês tocassem nesse ponto. Ainda tinha alguém que estava muito próximo do Senhor. João, ele estava coladinho no Senhor. 13, 25, 26 fala isso, que nós vamos passar para frente, mas só para você ver o que acontece com quem está longe do Senhor. Quem está longe do Senhor não sabe o que o Senhor quer, mas para quem está perto, ele abre o coração. Quem está perto tem liberdade.
Os discípulos ficaram confusos e Pedro perguntou. João só acenou, não perguntou, acenou. João deve ter falado, pergunta para o Senhor quem que é o traidor. Aí João perguntou, porque estava colado nos ouvidos do Senhor. Irmãos, intimidade com Deus não tem como ter intimidade com alguém que nós não nos relacionamos. Deus quer ter relação conosco por meio do Espírito. Esse Espírito foi dado a nós para nós aproximarmos sem medo, porque já foi dado, o caminho foi aberto. Vamos abrir o coração, não vamos temer um Deus que Adão teve medo dele. O pecado é o que faz o homem ter medo de Deus. Mas agora os nossos pecados já foram perdoados, o caminho foi aberto. Vamos tomar posse de Deus por meio da palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O versículo 33, ó Senhor Jesus, o último versículo do capítulo 15, não, pulando para o 16, 33. Senhor Jesus, essas coisas, por favor, pode ler. Amém. Agora eu vou ler o 29 e o 30. Esse 29 e 30, após o capítulo 14 e o 15, aí no 16, a partir do versículo 29 e o 30, os discípulos começam a compreender de uma forma mais clara. De tanto o Senhor falar para eles, o traidor já havia saído, agora o Senhor falou de maneira mais aberta, e eles começaram a clarear mais a visão deles. Aí o 29 fala assim: disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Nesse momento aqui eles já tiveram a convicção. Só que o Senhor já falava desde antes. Irmão, está vendo a nossa dificuldade? Por isso, Israel, nós precisamos ouvir a palavra todos os dias. Eu preciso ouvir a palavra todos os dias. Nesse momento eles já viram realmente, Ele é o Filho de Deus. Precisamos ganhar essa palavra. Mas o Senhor repreende e fala assim: respondeu-lhe Jesus, credes agora? Agora? Amém que agora. Ainda é tempo, mas enquanto mais demorarmos, pior é para nós. Muitas coisas aqui poderiam ser abreviadas na vida deles. Quanto mais tempo nós gastarmos com a palavra, mais seremos limpos. Senhor Jesus, agora entrando no capítulo 17, irmão. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, agora vem a intercessão de Jesus em favor de todos nós. Senhor Jesus, verso 17, de 1 a 3. Comecem, por favor. Tendo Jesus amém. Sim. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Senhor Jesus, aqui está o coração do Senhor, Ele pedindo, erguendo os olhos aos céus. Ó Senhor Jesus, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, é chegada a hora. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso, irmão, nós achamos esse título um pouco bem viável para essa palavra dessa noite. Jesus, a transmissão da glória do Pai. Tudo o que o Senhor quer é ser glorificado.
há quem pense, e há alguns que talvez fale, irmão, aqui não tem problema eu ter alguma dificuldade com o tio Elias, com o Hugo, lá no céu vai estar tudo resolvido. Não pense assim, irmão, não pense assim. De acordo com a oração do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, aqui na terra, o Pai tem que ser glorificado. E para Ele ser glorificado, precisa haver unidade entre nós. Aqui deixa bem claro o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Se nós pensarmos que simplesmente um dia de estar no céu e viver na terra uma vida alheia aos compromissos de Deus, irmãos, nós estaremos acabados. Jesus glorificou a Deus na terra, e Ele quer também que nós o glorifiquemos na terra. Mas como? A chave está em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o desejo de Deus é que nós fazemos o reino dele para a terra. Agora, irmãos, aí entra a chave, que é invocar o nome do Senhor. Antes, o Senhor até cita aqui, nada pediste em meu nome, tá certo? Porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado, tudo eles pediam era em nome de Deus, mas agora nós podemos pedir no nome de Jesus. Esse nome, quando nós santificamos o nome do Senhor na terra, Deus é glorificado no céu e é glorificado na terra. Essa é a chave da vitória, irmãos. Essa é a chave da nossa vitória. Aí ele termina o versículo de 4. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Então o filho tem uma obra a ele foi confiado. E a igreja não tem uma obra confiada? A igreja também está totalmente ligada a Cristo. A igreja é a casa de Deus. Deus conta com cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Por isso o Salmo 138, versículo 2, ele diz que acima de todas as coisas, o Senhor magnificou aqui na terra o nome e a palavra. Acima de tudo, tem duas coisas que têm soberania, supremacia, que é o nome e a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 7 e o 8, do capítulo 17. Agora reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente te reconhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora, olha como que fala, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Por que eles sabem agora? Por que agora que eles conseguiram ver? Porque eu lhes tenho transmitido, aí o Senhor fala no 8, é porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. As palavras, irmãos, essa transmissão da glória de Deus veio por meio da palavra. Deus, por meio da palavra, Ele consegue transmitir a sua glória. Ó Senhor Jesus, versículo 20, não antes, o 20, pode ser o 20. Ó Senhor Jesus, lê por favor o 20. Só por enquanto, irmão, só até aí, muito interessante, isso aqui é o livro que o Rubens traduziu, e tem uma parte interessantíssima aqui no capítulo, no versículo 20, eu vou ler igual está aqui na versão dele, que ele traduziu, o versículo 20, 17 e 20,
E não peço somente a respeito destes, mas também a respeito dos que creem para dentro de mim, por intermédio da palavra deles. Eu pesquisei em outras versões e realmente isso está muito claro. Agora, o Senhor rogou ali para os discípulos que estavam presentes, mas também pediu por aqueles que somos nós, que creriam em Deus por meio da palavra dos discípulos. Olha que responsabilidade. Você ouve a palavra hoje, e o coração de Deus é que você transmita ela amanhã. Imagina, irmãos, olha a grandeza que é isso. Talvez eu não consiga falar, com certeza, o tamanho que é isso. Mas o desejo de Deus é que essa palavra não pare em nós. Que agora essa palavra é para multiplicar. E não peço somente a respeito destes, mas também a respeito dos que creem para dentro de mim, por intermédio da palavra deles. Por que isso? Aí o versículo 21 fala: a fim de que todos sejam um. Quando há, Israel, uma unidade entre nós, unidade, o mundo, as pessoas do mundo, elas passam a crer no Senhor. Quando nós andamos concordemente, prezando o falar de Deus, tomando a direção do Espírito que hoje está em nós, as pessoas de fora falam assim: eu quero também esse Deus. É por isso, irmãos, há a necessidade de seguir o falar dos apóstolos. A palavra profética é para ser seguida e de perto. Não siga de longe que terá problema. Porque corre o risco de ouvirmos com ruídos e não entendermos o que Deus tem para nós. Aqui, o que Deus deseja é que muitos ainda venham a crer nele por intermédio do nosso testemunho, nossa palavra do testemunho. Ó Senhor Jesus, terminar de ler o versículo aqui. Senhor Jesus, e como és tu, ó Pai, em mim, versículo 21 ainda, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É umas coisas assim que me deixam impressionado, esse versículo de João 17, porque aqui está o coração do Pai, aqui está o desejo do coração de Deus, é que haja em nós tal viver, tal unidade, que as pessoas quando olham para um viver assim, a harmonia entre os irmãos, falam assim: é isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família, é essa vida. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ó Senhor Jesus, irmãos, se não for por meio do Espírito, hoje nós não conseguimos caminhar. Nós temos a palavra, mas tem um Espírito dentro de nós, porque antes o Espírito estava fora, mas agora entrou para dentro dos que creem. Hoje ele está dentro de nós. É possível andarmos com Deus nessa era. Não se dá por vencido. Mesmo que o seu coração esteja abatido, irmãos, creia em Deus, creia em Cristo, creia que o Espírito pode fazer todas as coisas, que essa autoridade foi conferida a Ele, e Ele está dentro de nós. Não abra mão do viver da igreja, não abra mão da unidade que está no coração de Deus. Há dificuldade entre nós? Sim. Até por percurso, acidente de trabalho, às vezes o dente morde a língua, porque está muito próximo. Mas nós podemos nos arrepender. Se houver alguma ofensa entre nós, nós podemos arrepender. Temos o direito do perdão. Por nós foi pago um alto preço. Há pecados, irmãos, há erros de ignorância, que nós erramos até sem saber que ofendeu alguém, nós erramos. Mas Deus conhece o coração e Ele nos abençoa que quando nós reconhecemos que houve uma falha da nossa parte, qual que deve ser a nossa atitude? Pedir perdão e recomeçar.
2 minutinhos, eu preciso falar que algo que aconteceu essa semana. Minha esposa entendeu algo errado, né, tá ali, e tivemos que pegar um Uber para ela ir trabalhar. Desci com ela do Uber na porta do serviço dela, e já tinha um ônibus que eu ia pegar para ir até o centro. Eu falei assim, eu vou de ônibus, porque não pude ir no carro. Aí cheguei, tinha um ônibus no ponto, eu já cheguei entrando dentro dele. Qualquer ônibus vai para o centro, né? Geralmente é assim. Engraçado, aquele também ia. Aí eu entrei, até esse livro do irmão, estava bem lendo ele, tranquilo. Aí estou observando, de vez em quando descia uma pessoa. Falei assim, gente, as pessoas estão, descendo assim, sem passar na roleta. Aí, embora. E o ônibus já estava bem perto do centro. Depois desceu outro. Falei, meu Deus, mas a consciência está... As pessoas estão descendo assim, sem nenhum problema. Aí, quando chega no túnel, aí eu olho e falei assim, mas esse ônibus entra pela porta da frente, e eu aqui estou errado. Senhor Jesus, eu é que estou errado, Senhor. Irmãos, aí eu fiquei corado de vergonha. Por quê? Eu já... Senhor, eu lá lendo, depois eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Olha a minha situação, eu que estou na condição pior, eu pensando que era eles. Aí, irmãos, eu falei assim, eu não posso ficar assim. Já feri a consciência das pessoas ali. Aí eu falei assim, aí o pessoal lá, uns com fone, outros, eu falei assim, gente, desculpa, eu que estou errado, eu entrei pela porta errada, eu pensei que era a porta da frente, que entrava pela porta de trás. Antigamente era assim, né? Muito tempo que eu não pego ônibus, aí eu falei assim, me desculpem, eu errei, vou lá pagar a passagem, tá? Passei e fui lá na frente pagar essa passagem. Por quê? Por causa da consciência deles. Nós precisamos ter cuidado, irmão, que às vezes há pecados de ignorância, a Bíblia fala, mas nós não podemos ferir a consciência de ninguém. O que o Senhor espera de nós é aperfeiçoamento por meio da unidade. Então temos dificuldade. Versículo 23, podem falar, por favor, podem ler. Como também amaste a mim. Então nós temos aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, por meio dessa vida com Deus, palavra, comunhão, oração, reunião de casais, reunião de adolescentes. Nós ouvindo essa palavra, irmão, nós seremos aperfeiçoados na unidade. Isso é o coração de Deus. Senhor Jesus, versículo 24, 25 e 26. Senhor Jesus, por favor, podem ler. Amém. Pai, sim, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu nele estejas. Deixa eu ler uma pequena frase que eu anotei aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, está na casa do Pai, precisamos estar na casa do Pai para ver a glória conferida ao Filho e pelo Espírito continuar a conhecê-lo. Esse é o desejo de Deus. Quando o Senhor fala que Ele tem uma casa, irmão, Ele preza por ela, Ele é responsável, Ele é o Pai responsável. Vamos desenvolver a nossa comunhão com o Senhor de filho, mas Ele como Pai. Vamos continuar conhecendo, porque o nosso Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Ele tem muito para nós, com certeza. Ele falou que Ele poderia falar muitas coisas, mas ainda eu vejo que não suportava. Mas agora o Espírito já foi dado, e Ele quer falar abertamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos compartilhar em pequenos grupos para ruminar mais, porque tem muita coisa a falar ainda. E esse Espírito que está em nós é para ser agitado, para borbulhar e sair fogo do céu para edificar a igreja.
por meio do compartilhar de cada um. Vamos compartilhar em grupo então, por favor.